mais um fórum de medicina cardiovascular. Hoje, um formato um pouquinho diferente. Nós teremos dois casos breves de uma doença que, há relativamente pouco tempo atrás, era considerada uma doença muito rara, quase ninguém via, mas com o desenvolvimento dos meios diagnósticos mais próprios, ela subitamente se tornou uma doença um pouco mais prevalente e, obviamente, pelo acometimento cardíaco, se torna de interesse dos cardiologistas também, mas como uma doença sistêmica, é também de interesse de outros profissionais de outras especialidades, vide a presença ilustre de nossa neurologista de doenças raras, Marcela, que vai ser uma debatedora também. Tem um slide depois para mostrar para a gente. Então, o Rit apresenta um caso, Adriano Martins apresenta o outro, e Tonison vai apresentar o nosso protocolo institucional desenvolvido por ele, uma proposta de prática de investigação e tratamento dessa doença. Eu acho que vai ser de grande ajuda para nós que não temos, quase todos nós que não temos experiência grande nessa área, temos uma referência, um protocolo de referência para quando nos depararmos com uma situação de suspeita, temos um guia a mais estruturado de quem tem se dedicado e estudado isso mais a fundo, como o Tonison. Então, obrigado pela presença a todos. Já passo a palavra para a Rit para que ele comece a apresentação do primeiro caso. Boa noite. Boa noite a todos. Esse, então, é um caso que nós vamos trazer nessa temática, um caso recente, paciente que vocês vão ver que teve internado conosco lá no cardiopulmonar. E a ideia é trazer a discussão em cima desse caso inicial da investigação. Esse foi um paciente admitido no hospital por uma fibrilação atrial. Ele é um paciente masculino, 92 anos, tinha uma palidez, um mal-estar. Foi verificado um ritmo de fibrilação atrial com alta resposta ventricular, e ele teve alta após o controle de frequência cardíaca e vem no consultório. Ele foi definido só por controle de frequência, não controle de ritmo, então internação simples por uma fibrilação atrial descompensada, controlada após uso de beta-bloqueador. Ele, com antecedentes médicos, ele tem uma história de neoplasia de próstata, que está em tratamento com terapia hormonal, ele não operou. Tem já tinha um passado de um episódio de fibrilação atrial, então ele tinha uma fibrilação atrial considerada até então como paroxística. Ele usava pixabana 5 mg 2 vezes ao dia, amiodarona 200 mg uma vez ao dia, negava outras comorbidades como hipertensão, diabetes, doença coronária. Um paciente de 92 anos é muito rígido, apesar da idade. Então, ele, no exame dele, é um paciente com faces normal, um bom estado geral, rígido, 62 quilos, 1,64 m, uma pressão arterial normal, e não tinha nenhum comemorativo, a não ser um sopro em foco mitral 2 em 6. Era o único achado dele, um sopro a priori inocente. Então, esse era o único achado desse paciente que teve internado e vem agora no consultório. Ele trazia esse eletrocardiograma, né? E esse eletrocardiograma já nos chamava a atenção aqui a algum grau de baixa voltagem nas derivações do plano frontal, principalmente. Estava em ritmos de fibrilação atrial e aqui já com a frequência controlada. Ele trazia um ecocardiograma que ele fez também durante a internação, e esse ecocardiograma mostrava uma hipertrofia ventricular esquerda, com a fração de ejeção normal, e um átrio esquerdo com aumento moderado pelo critério, inclusive, de volume. Como conclusão, a gente não tem aqui as imagens do ecocardiograma, foi um ecocardiograma transtorácico com Doppler, não tinha aqui técnicas outras mais recentes apuradas como strain, não havia sido feito naquele momento, e a conclusão era de que tinha aumento moderado biatrial, tanto de átrio direito quanto esquerdo, hipertrofia moderada do ventrículo esquerdo, com função preservada, tinha um prolapso de válvula mitral com insuficiência mitral leve.
e que depois, retornando em ecos prévios, percebemos que ele já tinha esse prolapso e essa insuficiência mitral leve prévia, esclerose aórtica com insuficiência aórtica leve. Então, nesse momento, eu até, peço licença, a gente trouxe aqui aproveitar o recurso do questionário, e quanto ao que cada um aqui, nesse caso, suspeitaria de amiloidose numa escala de 0 a 5, eu trouxe esse para ter um pouco um feeling de todos nós aqui, de quanto a gente suspeitaria de amiloidose, nesse caso, numa escala de 0 a 5, onde 0 seria muito pouco suspeito e 5 fortemente suspeito. Depois eu mostro o final. Gente, perdão, eu perdi, eu me perdi aqui um pouquinho. Ele tem hipertensão. Ele não tem hipertensão, Dazel. Não Então, tem paciente de hipertensão. 92 anos, rígido, não tem hipertensão, não tem diabetes, nenhum outro comemorativo, histórico de fibrilação atrial paroxística, um episódio prévio, internou agora com episódio de fibrilação atrial, controlou a resposta, foi mantido em ritmo de fibrilação atrial após um eco que mostrava aumento biatrial e Certo. hipertrofia ventricular esquerda Eu só moderada. perdi essa parte da pressão. E a pressão dele estava normal. Pressão arterial Eu falo. normal, exame físico só chamava atenção sopro sistólico mitral e no eco ele tinha um prolapso. Obrigado. Então, tivemos aí 11 respostas, temos 24 participantes no momento, alguém ainda pode estar votando depois do esclarecimento do caso. A grande maioria estaria aí, né, num grau de suspeição. Está aqui, ok? São os resultados aqui do... Algum comentário? Obviamente, o papel desses casos, da discussão desses casos, não é um aprofundamento diagnóstico, porque a gente sabe qual é o diagnóstico, mas é ilustrar um pouquinho a discussão da doença em si. E aí, eu não conheço os casos, eu estou vendo os casos pela primeira vez agora, mas aí talvez isso até seja bom. Mas a pergunta de HIT já aponta para um dos pontos fundamentais, né? O que é que faz com que um paciente comum como esse, um idoso com fibrilação atrial, levante uma suspeita de uma doença mais rara como a amiloidose. E aí eu acho que o ponto central, todos reconhecem, é o aumento desproporcional da espessura do ventrículo do paciente que não tem, mesmo aos 92 anos, não tem hipertensão e de fato estava com a pressão controlada. Aí, essa é uma situação clássica em que a possibilidade de amiloidose ou doença filtrativa ela se eleva, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né, Rich? Isso chamou a atenção, e esse ponto também que chamou a atenção, eu vou voltar aqui no eletro dele, que foi essa baixa voltagem no plano frontal, apesar dessa hipertrofia que ele tinha no ecocardiograma e como você bem falou, Zé, na ausência de um histórico de hipertensão ou de um histórico de alguma outra cardiopatia que chamasse atenção. Então, isso chamou atenção no caso desse paciente. Eu confesso até que a baixa voltagem não é tão impressionante, apesar de nas derivações periféricas, de fato, a voltagem baixa. Mas o que Nas chama atenção é o que você estava dizendo, é a desproporção entre a espessura miocárdica, a ausência de história de hipertensão e a ausência de voltagem alta num paciente que tem 15 milímetros de septo, 15 milímetros de parede ventricular. Né? Sinais de hipertrofia no eco, não é isso? Aproveitar, as pessoas que quiserem fazer comentários, fiquem à vontade, mas como nós somos mais de 20, para organizar, basta que alguém levante a mão virtualzinho, aquela mãozinha que fica aqui embaixo, tem um comando para levantar a mão, que eu fico atento aqui para quem gostaria de falar e passo a palavra um a um, certo? Podem ficar à vontade. Vai lá, Rit. Pode seguir? Então, na sequência dessa pergunta, eu coloquei uma outra, para a gente poder também aqui estimular um pouco a discussão. Qual seria, então, a sequência diagnóstica que cada um escolheria? Eu ia dizer até que para essa próxima não há uma... Depois a gente vai ver na aula de Tonilson, mas a sequência pode ser diversa. Eu vou... Então, está em andamento. Qual seria aí a sequência aqui diagnóstica?
Todos já podem votar. Ok? Acho que os resultados estão aí. Os resultados, então, estão aí. Algum comentário, Tarzan? Você vê, há uma divisão aqui entre 2 métodos de imagem e uma pesquisa de neoplasia ligada aos plasmócitos, né? Uma fixação, pesquisa Imunofixação, né? proteínas, pesquisa a presença de spikes monoclonais, né, de alguma proteína. Então, alguém quer fazer algum comentário em relação ao início da investigação com o método de imagem versus uma pesquisa de spike de proteína monoclonal? Ximenes, fala aí, Ximenes. Ximenes, é só abrir seu microfone e falar. Boa noite a todos. Eu estava aqui brigando com o meu microfone, mas eu consegui ativar. Na verdade, nessa fase da investigação, ficaria entre a imunofixação de proteínas ou a cintilografia. Com a imunofixação, comprovando que era um problema com cadeias leves, ele provavelmente nem iria para a cintilografia, porque a cintilografia para a amiloidose de cadeias leves, ela não tem a mesma acurácia. Uma vez dando negativa a imunofixação, aí sim a cintilografia, em sendo positiva, praticamente sela o diagnóstico. Então, eu diria que a opção, eu não sei qual é o algoritmo que Tonison vai optar, mas tem a corrente que opta primeiro pela cintilografia para confirmar se é amiloidose cardíaca, e aí faz a imunofixação depois, ou a imunofixação primeiro, e em sendo negativa, a cintilografia em seguida. As duas eu acho que cabem nesse primeiro passo, nessa primeira etapa. Complementando o que Ximenes disse, eu acho que eu não tenho muita experiência com isso, mas a leitura, inclusive, do material que Tonison preparou, eu acho que a pesquisa de anticorpos anormais com a imunofixação sérica e urinária pode, com um teste relativamente simples, fechar um diagnóstico, né? Sem a necessidade de um teste de imagem. Então, acho que eu tenderia a começar a investigação com a imunofixação. Se essa fosse negativa, e aí sim você buscaria o diagnóstico de amiloidose primária, relacionada com o envolvimento cardíaco, e aí um dos métodos de imagem poderia ajudar na confirmação diagnóstica. Eu acho que uma ressonância normal afastaria a possibilidade de qualquer doença infiltrativa. Então, isso seria de uma grande ajuda. Talvez Tonison, que reviu essa literatura recentemente, pudesse dar um inputzinho na Tonison. Boa noite a todos. Não, é isso aí, Dazé, que você comentou, é perfeito. Acho que é o primeiro passo na investigação de um paciente com suspeita de cardiopatia amiloide, é você excluir a presença de doença por cadeias leves.
por dois motivos importantes. O primeiro é o prognóstico de cadeia leve é muito desfavorável, né, com a postergação do tratamento em relação à amiloidose por transtirretina, que são os dois principais tipos. E segundo, que existe algumas situações, taxas não desprezíveis de cintilografia, que a gente vai ver depois, que é a dúvida que existe, peça cintilografia ou não, logo, cintilografia positiva em pacientes com AL, né? Um estudo importante que é o de Gilmore e colaboradores, que foi um estudo assim que foi divisor de águas em relação ao diagnóstico de amiloidose sem necessidade de biópsia, chegou a encontrar 27% nos pacientes que tinham AL, captação grau 2 ou 3 em pacientes com amiloidose AL, ou seja, podendo existir uma confusão. Se você não excluir a L primeiro e pedir uma cintilografia, essa cintilografia pode vir positiva ou duvidosa, grau 1, grau 2, você ficar na dúvida e perder tempo com isso daí. Então, você tem que excluir a L, ou excluir ou confirmar, você tem que pedir imunofixação, né? Como você falou, se vier positiva, para por aí, e se vier negativa, você prossegue na investigação. Beleza. A L, para quem não está familiarizado com a nomenclatura, é a amiloidose por depósito de cadeia leve. Marcela, posso lhe convocar? A gente está aqui focando nos aspectos cardiológicos, mas a suspeita diagnóstica de amiloidose cardíaca passa também por uma investigação ou uma busca de sinais e sintomas mais sistêmicos que podem fortalecer a hipótese diagnóstica, né? Que outros sinais a gente pode buscar? Independente do diagnóstico, se por transtirretina ou AL, alterações de sensibilidade, né? No homem, tem alguns trabalhos mostrando que eles fazem muito desautonomia precoce com disfunção erétil. Nesse indivíduo, né, com 92 anos, talvez a gente não pensasse na disfunção erétil, mas pensasse em uma alteração que é díspara. Eles fazem muita alteração da sensibilidade de térmica e álgica antes da tátil. Então, uma dica é testar a sensibilidade térmica desses indivíduos que pode estar alterada, né? E fala muito a favor de uma amiloidose nesses indivíduos, né? Já com manifestação neurológica. Beleza. E a eletroneurobiografia não ajuda muito, muitas vezes, né? No início, porque pega mais fibra fina, então no início, se ele é muito assintomático, o exame neurológico nos ajuda até, às vezes, mais. E o histórico clássico de síndrome de túnel do carpo bilateral ajuda também? Ou é também. Menos? Não, também ajuda muito. Ajuda, mas e não na L, né? Se a gente for pensar assim na L, acho que talvez não ajude tanto quando não ajuda com a transtirretina, né? Mas pensa, é importante também, sobretudo homem, né? Homem fazer síndrome de túnel do carpo bilateral não é comum, então também chama a atenção de amiloidose. Entendi. E se eu me delongar muito, você corta. Falar com você. Seu áudio, Rit. Seu microfone está desligado. Estou sem o áudio, ok. O que foi feito foi justamente isso. Diante dos achados, se levantou essa possibilidade e foi solicitado a imunofixação de proteínas, mas eu já solicitei de início, junto à cintilografia, com pirofosfato, e eu acho que Luiz José tem essa imagem aí, não é isso, Luiz? Aqui é o laudo, que eu vou deixar de compartilhar aqui minha tela para Luiz poder compartilhar, e a cintilografia veio positiva com uma captação grau 3, né? E sendo sugestivo realmente de alta probabilidade de amiloidose. E aqui já sugerindo até uma transtirretina, como o Tonison colocou, quando a captação é muito grande, o Luiz vai poder falar um pouco, falar mais a favor da transtirretina. Esse era o último slide desse caso, é um caso mais de investigação inicial, um caso que ainda está em fase de investigação, né? E para que Luiz possa compartilhar, Luiz José, médico nuclear, cardiologista, as imagens do exame. Enquanto o Luiz está compartilhando aí, queria reforçar apenas um trecho do slide de Rit, que é o que é que chama de atenção, qual é o alerta em termos de sinais para a suspeita de amiloidose, né? Isso talvez seja o mais importante para a maioria de nós, porque
é onde é o link mais frágil, né? Onde os pacientes passam e são avaliados e não tem a suspeita realizada, a investigação seguida. Tudo mais você pode pedir ajuda, né? Tudo mais a gente pode conversar com um colega mais experiente, mas o momento da suspeita só pode ser feito por quem vê o paciente. Então, esses cenários de alerta que a gente pontuou, acho que são importantes. Insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada, desproporção de hipertrofia em relação ao grau de voltagem ou histórico de hipertensão. Marcela anotou alguns pontos também em homens com túnel do carpo bilateral, alteração de sensibilidade precoce. Então, esses são sinais que servem para a gente ficar alerta e iniciar uma investigação e buscar ajuda também em caso de pouca familiaridade com esse processo de investigação. Vai lá, Luiz. Boa noite a todos, muito obrigado. Então, eu queria só fazer chamar a atenção de algumas situações. Só existem 3 tipos de traçadores para essa pesquisa de amiloidose cardíaca. São traçadores originalmente de exames ósseos. Tá? No Brasil, aliás, nas Américas, o único disponível é esse primeiro, que é o pirofosfato. O DPD e o HMDP, eles são utilizados mais na Europa. Brasil, Estados Unidos, é pirofosfato. Tem resultados semelhantes. Eu estou falando aparentemente o óbvio, mas nem sempre o óbvio é tão real, porque ainda existem locais, e há umas 2 ou 3 semanas eu participei de uma reunião de um local importante, fora aqui da Bahia, em que foi questionado se poderia se usar MDP, que é o traçador ósseo mais comum. Repare que o último ali é HMDP. A pergunta foi, nós não temos no Brasil esse último, nós temos MDP, que é um traçador ósseo. E a resposta, por guideline tanto brasileiro quanto norte-americano, não existem evidências que comprovem a eficácia do MDP, que é o principal marcador ósseo para a realização de investigação de amiloidose cardíaca. Aqui é rápido, é só para mostrar que o único dos métodos de imagem que consegue diferenciar AL de ATTR é a fotografia óssea. Nem mesmo o PET, podemos fazer também pesquisa com PET, é capaz de fazer essa diferenciação. E, por fim, que a gente pode ver depois, mas o caso clínico propriamente dito é desse senhor. Para fazer esse exame, não há necessidade de nenhum preparo específico, tá? Então, o material ele é injetado por via venosa, e essa primeira imagem que os senhores estão vendo é uma imagem de 1 hora, em que nós verificamos uma imagem de hipercaptação no meio do tórax, né? E nós fazemos primeiro a quantificação da contagem no interior daquilo que se imagina na topografia do coração, e com esse mesmo tamanho a gente faz uma imagem em espelho do outro lado, procurando poupar qualquer outra atividade que possa se assemelhar ao miocárdio. E nós fazemos essa relação. Se essa relação em 1 hora entre a atividade do coração do contralateral, o tórax contralateral, for superior a 1,5, nós temos a possibilidade de dizer que ela é positiva, que ela é sugestiva de amiloidose. Esse é o parâmetro, digamos, quantitativo. Aqui a imagem anterior e aqui a lateral esquerda. Se os senhores forem ver, na realidade vai ser muito difícil enxergar aqui arco costal, porque a captação do material ficou tão intensa no coração que, entre aspas, roubou a atividade dos arcos costais. Então, está difícil até dizer onde é que tem arco costal aqui. Tamanha captação do miocárdio. Entretanto, essa captação, sobretudo em pacientes com insuficiência cardíaca avançada ou disfunção renal, essa captação aqui ela pode simplesmente ser referente ao blood pool. Então, por norma, toda vez que a gente vir na imagem de 1 hora captação na topografia cardíaca, nós temos como obrigação fazer a imagem de 3 horas.
E essa aqui é a imagem de 3 horas do paciente. Mais uma vez, nós fazemos um ROI, fazemos a quantificação de contagem nesse seu interior e fazemos uma imagem espelho contralateral. Agora, ao invés de ser um e-mail, essa relação para ser positiva, aqui a gente já consegue enxergar um pouco mais de arco aórtico. Tá? Então, se essa relação for agora superior a 1,3, esse daqui é um critério de positividade. Ainda assim, é possível, menos frequentemente, mas é possível, que isso daqui ainda reflita, 3 horas depois, algum grau de blood pool. Então, a gente faz um SPECT. Aqui está no eixo axial, no eixo sagital e no eixo coronal. Se fosse blood pool, essa região aqui estaria borrada, estaria captando material. Então, nós verificamos que existe captação na parede septal, no ápice e aqui na parede lateral. E a captação é tão intensa que, ainda assim, aqui são os arcos costais, tá? Está conseguindo ver o cursor? Assim. Consegue? Sim. Então, aqui é o miocárdio, tá? E aqui são os arcos costais. É interessante que os senhores verifiquem esse padrão, porque não vai ser tão bonito no próximo exame. Então, esse aqui, conforme eu falei para a Rit, poxa, é um exame muito, é grau 3 mesmo. Desaparece praticamente os arcos costais na imagem, sobretudo de 1 hora. Então, por isso, esse exame foi dado como Perudini 3. Lembrando que o score Perudini, ele classifica, eu vou só retornar um pouquinho aqui para facilitar o entendimento. Bom, então, o score Perudini, ele reflete a captação do radioisótopo no coração comparado com os arcos costais. Então, quando não há captação, repare que aqui existe um oco. Tá? Você consegue delimitar direitinho todos os arcos costais. Então, não há captação do radiofármaco. No grau 1, existe uma captação. Ó, aqui está algum grau de captação. Mas se os senhores forem comparar com o arco costal, a gente verifica que ela é inferior à captação no coração em relação ao arco costal. No grau 2, repare que nos arcos costais, obviamente em tórax esquerdo, existe quase que um borramento, demonstrando que a captação do radiofármaco ela é equivalente ao arco costal. Deixa eu minimizar aqui. Mais uma vez, no grau 3, de novo, repare que nesse aqui que foi tirado das diretrizes publicadas pela Sociedade de Medicina Nuclear Brasileira, repare que, igual ao nosso caso, está difícil nós encontrarmos algum arco costal. Tamanha é a intensidade da captação do material no coração. Isso aqui foi, obviamente, por um italiano. Já foi validado para pirofosfato, mas o estudo original utilizou o DPD, mas já foi validado com pirofosfato, e os americanos fazem com pirofosfato e chegam também às mesmas conclusões. Esse score é muito interessante, porém, ele não é capaz de predizer prognóstico. O score de Perudini não é eficaz para avaliar prognóstico de pacientes, diferente da relação entre coração e tórax contralateral, em que tem ao menos um estudo publicado em 2016, estudo americano, acabou ficando 171 pacientes, em que aqueles pacientes que têm, no de 1 hora, uma relação maior do que 1,6, têm uma sobrevida menor do que aqueles com esse estudo aqui. Então, uma relação menor tem uma maior probabilidade de sobrevida do que aqueles com uma captação maior do que 1,6 ao longo aí de 5 anos, com uma mediana de em torno, se não estiver enganado, 16 meses de acompanhamento.
Então, para esse caso, era o que eu tinha para apresentar. Eu vou descompartilhar aqui. E estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que, por acaso, tenham surgido. Zé? Acho que a gente pode O caso seguir de para o Adriano? segundo caso, né? E O caso de a gente Adriano, isso. aprofunda essa Adriano. discussão depois. Eu vou compartilhar aqui, viu? Espera aí. Apareceu aí? Apareceu. Sim. Pronto. Bom, pessoal, boa noite. Vou apresentar o caso aqui de um paciente que eu acompanho no consultório. Na verdade, eu acompanho junto com o endocrinologista, que ele é diabético há mais de 20 anos, então a gente acompanha em conjunto. 69 anos, ele é comerciante, é procedente de Salvador. Na verdade, é um paciente assintomático. Ele é acompanhado por mim desde 2012. Em 2014, passou a apresentar bloqueio de ramo esquerdo e disfunção leve de ventrículo esquerdo, sendo atribuído inicialmente a cardiopatia hipertensiva. Ele é hipertenso. Inicialmente, ele não controlava bem a pressão. E eu atribuí inicialmente diagnóstico à cardiopatia hipertensiva. Resolvi controlar melhor a pressão dele. Ele evoluiu progressivamente com perda de função ventricular, nega dor no peito, nega falta de ar. A única queixa que ele tem é dormência em membros inferiores, que inicialmente eu também atribuía ao diabetes. De antecedentes médicos, ele tem um passado de AVC que foi pequeno, em 2010, sem sequelas. Ele é diabético, dependente de insulina há 20 anos. Hipertenso, ele usa losartana 50 mg por dia, já usou o inibidor da ECA, mas teve tosse. Tem um passado de cirurgia bariátrica, mas o IMC dele tem obesidade grau 1. Ex-tabagista e abstêmio há 30 anos. Em 2012, ele fez um ecocardiograma que não me chamou a atenção. A fração de ejeção 74%, apenas uma disfunção diastólica e um septo interventricular de 9 milímetros. Em 2012 também... Vocês estão ouvindo? Estamos sim, Adriano. Tudo certo, Adriano. Pode ser. Em 2012, ele fez um teste de esforço. Nesse teste de esforço, ele foi considerado anormal tipo isquêmico em virtude das alterações gráficas apresentadas. O interessante que o colega coloca que no pico do esforço, ele apresentou um supra de nível de ST de V1, V2 e V3 de 1,5 milímetros. Eu olhei o traçado e não concordei. Achei que não tinha nada demais no teste de esforço dele e pedi, nessa época, uma cintilografia com esforço físico. Nessa cintilografia com esforço físico, ele alcançou um índice de 70% cronotrópico e foi considerado uma cintilografia normal e eu fiquei tranquilo. Em 2014, ele fez um ecocardiograma que me chamou a atenção, uma disfunção sistólica de grau leve com hipocinesia difusa em um septo de 12 milímetros, uma leve ectasia da aorta e aorta ascendente. O teste de esforço que ele fez nesse período, ele ficou hipertenso o teste todo e estava no curso de um bloqueio de ramo esquerdo, que não tinha. Esse é um bloqueio de ramo esquerdo novo. O eletrocardiograma é esse aí, de 2014, ele apresentava esse bloqueio de ramo esquerdo, ele não tinha esse bloqueio de ramo esquerdo. Eu fiquei preocupado e pedi, nessa mesma época, uma cintilografia com estresse farmacológico, dessa vez não mais com esforço físico por conta do bloqueio de ramo esquerdo, com dipyridamol. E o padrão cintilográfico normal com paciente completamente assintomático, sem falta de ar, sem nada. Em 2015, ele repete o ecocardiograma em consulta,
o ecocardiograma com a função sistólica considerada normal e com presença de BRE, e o que chamava atenção era a hipertensão não controlada, principalmente à noite. Fez polissonografia, confirmou a apneia do sono, mas não fez tratamento com CPAP que tinha indicação. Bem, em 2018, em consulta também, eu solicitei um ecocardiograma, só que esse ecocardiograma ele não trouxe para mim. Ele não fez revisão, ele fez na cardio, e eu não tomei conhecimento desse ecocardiograma. O que chama a atenção desse eco é um septo de 14 milímetros, com a massa ventricular já aumentada, 322, e uma disfunção considerada leve pelo ecocardiografista, e com a ectasia da aorta também ascendente. Quando ele retorna em 2019, já tem uma fração de ejeção de 36%, já não mostra a hipertrofia tão clara, mas com a massa um pouco aumentada, e o colega coloca como uma disfunção global de grau moderado com miocárdio não compactado. Eu achei estranho, porque nenhuma outra... Primeiro, a idade dele, né? A idade de 70 anos, a apresentação de miocárdio não compactado, habitualmente, são idades mais... A revisão que eu fiz são 5 trabalhos que fala sobre miocárdio não compactado, a apresentação habitualmente são idades mais jovens. E passou por ecocardiografistas diferentes e não teve essa suspeita diagnóstica. O que eu fiquei preocupado é com essa perda de função em fazer outro método de pesquisa de isquemia, que eu achei que podia ser um equivalente isquêmico isso. Pedi uma angiotomografia de coronária, o paciente é assintomático. Interessante que mostrou a anomalia de tronco de coronária esquerda com trajeto interarterial. Só que eu vi essa angiotomografia, essa angiotomografia em nenhum momento há uma redução luminal. O paciente assintomático, difícil tomar conduta em relação a isso, mas eu preferi um tratamento conservador e com 2 cintilografias normais, acreditei não a cardiopatia isquêmica. Bom, em 2000... Martins, perdão, qual é a origem do tronco? O trajeto é interarterial, mas onde é a origem do tronco? Não, a origem ele não descreve isso. É no seu desvalsalvo esquerdo, mas tem um trajeto interarterial na saída? Exatamente, interarterial. Entendi como entre a aorta e a artéria pulmonar. Mas aí não faz sentido. Ele tem que vir do outro lado para passar por entre as artérias, né? Grandes artérias. Talvez tenha origem no seu valsalvo direito e cruza para o lado esquerdo entre as grandes artérias. Talvez seja isso. Mas não descreveu, né? Não está descrito aí. Não descreveu. Não descreveu. E eu não me lembro desse detalhe, não. Bom, em 2000 aqui me acendeu a luz de alerta que podia ser outras possibilidades. No exame físico, eu pesquisei o sinal de Patel, de Tittel, para síndrome do túmulo do carpo, negativo. Pesquisei também a amiloidose de cadeias leves, negativa também, eletroforese de proteínas, imunofixação de proteína, na verdade, urinária e sérica, e afastou essa possibilidade de amiloidose AL. Pedi a cintilografia, que é justamente isso aí. Pedi apoio também a Marcela para entrar no caso, porque eu atribuí essa polineuropatia periférica, essa dormência, ele tinha alteração também de trato gastrointestinal, ele varia constipação e diarreia, ele tinha até feito uma consulta com a gastroenterologista, então ele tinha um bloqueio de ramo esquerdo também, novo, que se instalou aí no curso da doença, não tinha síndrome do túnel do carpo, aparentemente, clinicamente não tinha, então eu encaminhei para a Marcela, justamente para fazer essa análise mais refinada, né, e pedi a cintilografia com pirofosfato com o Luiz José, que vai apresentar aí certamente. Luiz, você pode apresentar Bom,
para acabar aqui, para a Luiz apresentar, Marcela pesquisou a forma hereditária não mostrou, né? Parece o diagnóstico mais provável TR por selvagem. Mas Luiz vai apresentar essa cintilografia. Basicamente é isso aí o caso. Martins, enquanto o Luiz está aprontando as imagens aí, eu sei que o caso é de amiloidose, mas eu queria pontuar que essa anomalia coronária talvez não seja a causa da disfunção ventricular, normalmente não é, mas se a origem do tronco é no seio de Valsalva direito e tem um trajeto interarterial, essa não é uma anomalia banal, é uma anomalia que a gente precisa de alguma forma estudar. Eu sei que ele tem testes provocativos, inclusive com esforço sem evidência de isquemia, mas eu acho que a gente deve voltar a ver qual é a origem real do ósteo dessa coronária e o trajeto real, porque há um potencial de malignidade aí, né? O Vanilma já deve ter operado alguns desses casos. José, posso falar? Claro, à vontade. Algumas observações. Então, nós temos uma origem anômala da coronária. O dipridamol, ele pode não ser tão eficaz no diagnóstico para isquemia nesses casos, porque, na realidade, nós acreditamos que a isquemia, nessa situação, ela seja desencadeada por uma compressão da artéria que passa, da coronária que passa entre os dois vasos. O dipridamol, ele não vai haver de forma importante esse mecanismo. Então, o dipridamol não seria o melhor método para a gente avaliar a isquemia nos pacientes portadores de origem anômala de coronária. É verdade, mas nesse caso aqui, além dele ter tido já alguns testes, já tem uma cintilografia prévia com esforço, um teste de esforço sem imagem, não é somente o trajeto interarterial que é causador da isquemia, né? Numa artéria anômala que tem um trajeto interarterial, importa esse trajeto interarterial normalmente é anômalo também, né? Há um comprometimento da luz do vaso e a depender da curvatura e do ângulo da curvatura também, você perde reserva coronária. Então, ele pode realmente ter uma limitação na reserva coronária por essa configuração anatômica e não somente por compressão, como você está chamando a atenção, né? Compressão da artéria pelo dinamismo da circulação durante o esforço, né? Não é isso mesmo, Luiz? Concordo. Outro aspecto é que, quando foi feito a cintilografia com teste de esforço, a injeção foi com um índice cronotrópico de 70. Então, também, não sei, aí eu não tenho dados estatísticos, não sei se nesse caso, com índice cronotrópico 70, seria suficiente para desencadear uma isquemia. Perfeito, mas observe bem, você tem um senhor, certo, que tem obesidade. O máximo que ele consegue chegar no índice cronotrópico é de 70%, e não mostra redução, não mostra isquemia. Nem na tomografia você tem redução luminal. Assim, tudo bem, então eu vou botar um índice cronotrópico de 80%, 90%, só que ele não chega nisso. A vida dele, com 70 anos, que ele chegou até aí, o máximo que ele consegue é isso. E com isso, teoricamente, ele vive bem, entendeu? Eu indicaria uma cirurgia nesse, entendeu? Concordo plenamente, Adriano, com você, concordo plenamente. Então, até onde, o que a gente pode afirmar com aquela cintilografia até onde ele chega, não tem isquemia. Pronto. Exatamente. E é isso que eu, como clínico, me importa, entendeu? Porque ele chega assim. Se ele virar um atleta, tudo bem. Bom. Adriano, eu vou precisar que você descompartilhe. Tá. Como é que eu faço assim? Você vai bater em cima, tem deixar de compartilhar, ou então tá em inglês stop sharing. Stop. Aí você tira e o Luiz vai poder mostrar o exame. Então, não sei se os senhores estão lembrados do exame anterior, tá?
aqui é a imagem de 1 hora, em que, diferente do exame anterior, nós conseguimos visualizar algum esboço costal. Então, isso demonstra que a captação do radiofármaco já não foi tão intensa quanto no exame anterior. Aquele exame anterior foi muito bom para a gente poder fazer essa comparação. Aqui, a topografia do coração, nós vamos ver que os arcos costais nós perdemos, mais ou menos, na topografia cardíaca, a silhueta dele, que nós podemos comparar aqui. Então, nesse caso aqui, visualmente, nós classificamos como grau 2 de Perudini. Nesses casos, conforme eu falei previamente, toda vez que houver qualquer tipo de captação do material no coração, na imagem de 1 hora, nós temos que fazer a imagem de 3 horas. Essa aqui é a imagem de 3 horas, em que os arcos costais continuam visíveis. Nós não víamos no primeiro exame, até mesmo em 3 horas, víamos algum tipo de esboço, mas aqui fica mais nítido a gente visualizar. E, mais uma vez, na topografia do coração, na região, os arcos costais, eles ficam borrados. A gente não consegue enxergar exatamente igual. E ele bateu em 1,3. Esse é a relação em 3 horas limite para nós afirmarmos que tanto no de 3 quanto no de 1 hora, de 3 deu 1,3 e no de 1 hora deu 1,5, esses daqui são os valores limites a partir dos quais nós consideramos, através da quantificação e através do score de Perudini, como cintilografias positivas para a amiloidose transtirretina. Nesse caso, foi feito também o SPECT, mas nós já procuramos algumas semanas, não foi somente para esse caso, não. Mas nós não conseguimos localizar, pedimos ajuda ao TIC e tudo, para tentar buscar no PACS, mas não foi encontrada a imagem de SPECT, que seria interessante, de qualquer maneira, para que nós tenhamos certeza de que isso daqui, de qualquer modo, não é um blood pool, e sim realmente, ainda que em menor intensidade, uma captação miocárdica do radiofármaco. Alguma dúvida? Luiz, quando você diz fortemente, suspeita fortemente para amiloidose, é baseado nesse score aí de 1,3? São os dois, né? Tanto, aí nós temos a sensibilidade e especificidade. Em relação a esse score, ele não tem importância prognóstica. Nenhum estudo conseguiu demonstrar importância prognóstica. Mas ele tem uma sensibilidade em 1 hora, se ele for score maior ou igual a 2, uma sensibilidade de 95 e uma especificidade de 79. Deixa eu tentar aqui localizar. Então, ele tem uma sensibilidade de 95 com uma especificidade de 79. Quando fazemos isso numa imagem de 3 horas, a sensibilidade cai e a especificidade aumenta bastante acentuada. Eu questiono muito esses valores 100% de qualquer tipo de exame, mas é uma especificidade bastante elevada. E a combinação desses dois me dá uma sensibilidade e especificidade de 88. Então, esse daqui é o score de Perudini, tá? Quando eu faço a relação quantitativa, geralmente os guidelines orientam você valorizar esse aqui de 1 hora e 3 horas. Então, ele me dá uma sensibilidade de 92, uma especificidade de 97. E na imagem de 3 horas, cujo ponto de corte passa a ser 1,3, eu tenho uma sensibilidade de 88 com uma especificidade de 86, com uma acurácia em torno de 91%. De um modo geral, esses aqui
foi um estudo, esses valores foram baseados em estudo unicêntrico. De um modo geral, a acurácia do método ele fica em torno de 90%. Não sei se eu consegui esclarecer, Adriano. Excelente, excelente. Nosso caso, então, fica nesse 1.3, aqui, 86. Exatamente. 86, nos limites dos dois, a partir dos quais, a partir daquele ponto, é que a gente considera como alterado, como sugestivo de amiloidose transtirretina. Martins, ele fez alguma investigação de gamopatia monoclonal? Imunofixação? Fez sim, fez tudo normal. Tudo negativo? Não. Tudo negativo. Eu vou fazer só um comentário rápido. Esse paciente de Adriano é muito interessante porque ele fez um bloqueio de ramo esquerdo novo, que é um achado prevalente também nesses doentes, assim como BAV, assim como BRD, e vem perdendo função ventricular na nossa frente, pela infiltração da doença amiloide senil. Então, assim, o prognóstico dele é bem, se a gente não intervir de alguma forma, de forma específica, se for, quando possível, ele vai terminar evoluindo com disfunção grave e ao óbito de forma bem precoce. Viu? Então, talvez você possa já pegar o gancho e apresentar o protocolo que você desenvolveu aqui na instituição, sobre principalmente na investigação diagnóstica. Só e depois uma pergunta, Adriano. Acho que ele fez ele prosseguiu com biópsia de algum local para tentar ver depósito? Ainda não, ele não voltou mais no consultório, não. Depois daquela... Mas, em contrapartida, ele já entrou aí no grupo de amiloidose que a gente está fazendo um trabalho aí, ele já está encaminhado para prosseguir a investigação, entendeu? É porque a sugestão é fazer uma biópsia, né, de glândula salivar, que tem acho que o Thomson deve falar disso, né, mas a biópsia de glândula salivar é um bom caminho, talvez, para a gente olhar depósito, né? Perfeito. Tá, Zé, posso emitir um parecer aí? Agora, quer operar quem? Qual dos dois? Não é operar não, mas a origem anômala da coronária esquerda, quando tem um trajeto intraarterial, é uma das manifestações mais graves da origem da coronária esquerda. E como você falou, ao longo do tempo, a reserva coronária vai se tornando restrita e é um dos componentes de perda de função ventricular esquerda também. Eu acho que é um ponto também que a gente não deve esquecer, não. Vai lá, Tônio. Boa noite a todos. Estão enxergando aí a tela? Estamos sim. Pronto. Então, esse protocolo é da instituição, né, que nós construímos em conjunto com o HIT. É um protocolo bem objetivo, bem prático, bem leve, assim, no sentido de ser um modelo de perguntas e respostas. Bom, qual é o objetivo, então, principal do protocolo? É padronizar o fluxo de investigação da cardiopatia amiloide, encurtando o tempo para seu diagnóstico e, consequente, início de tratamento. Tanto a amiloidose, existem dois tipos, né? Fazendo um resumo, já começando pela introdução de fato, existem dois tipos básicos de amiloidose, são os principais, de mais de 95%, ou é por transtirretina, que é uma proteína que o fígado produz, ou por cadeia leve de imunoglobulina. Ambas essas, tanto a amiloidose AL quanto a transtirretina, vão evoluir para a formação de fibras amiloides, levar à disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, e ambas também vão apresentar sinais e sintomas no exame físico e achados nas imagens cardiológicas que nos ajudarão a aumentar a suspeita diagnóstica dessa patologia. A amiloidose ela é uma doença infiltrativa e intersticial, né? As fibras amiloides elas se depositam
no espaço intersticial, né? Então, a gente diz que é uma hipertrofia pelo eco ou pela ressonância, mas, na verdade, é um aumento da massa. Não existe uma hipertrofia verdadeira, aí os pacientes fazem, por isso os pacientes fazem uma baixa voltagem. Ao contrário, a hipertrofia real com aumento dos miócitos, que você tem uma hipertrofia de fato mais clássica. É uma doença crônica, né, progressiva e fatal, né? É uma doença diastólica, acho que é importante, a gente precisa, o paciente tem que ter no ecocardiograma achado de doença de disfunção diastólica, de grau 2 para frente, principalmente. É uma doença que pode ser sistêmica ou não, na maioria das vezes e que acaba, do ponto de vista cardiológico, evoluindo para uma doença infiltrativa, uma cardiopatia restritiva infiltrativa clássica. Qual o problema da amiloidose? O que dificulta o seu diagnóstico é que ela pode mimetizar várias doenças, né? Ela pode mimetizar uma cardiopatia hipertrófica, ela pode mimetizar uma cardiopatia hipertensiva, ela pode mimetizar uma cardiopatia associada com estenose aórtica ou vir associado a elas. Então, isso dificulta o diagnóstico e acaba levando um retardo no seu diagnóstico. E isso é um dado mundial, existe um trabalho que mostra em vários países, né, Japão, Estados Unidos, Itália, que existe um retardo de mais ou menos 4 anos em média, então a média existe situações de maior tempo de diagnóstico e o indivíduo passa por diversas especialidades, o que é péssimo para essa doença que tem caráter progressivo. Então o objetivo do protocolo é encurtar esse tempo. E para isso, nós teremos que ter em mente situações que possam despertar o diagnóstico. Já foi falado, né, alguns deles, como o Darzé citou mais recentemente, pacientes, por exemplo, né, vou citar alguns que eu acho mais importantes, paciente com 60 anos com diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, nós temos a obrigação de pensar em amiloidose. A hipertrofia ventricular, que esses dois casos, ou pelo menos o primeiro, tinha muita hipertrofia com pouca hipertensão ou sem hipertensão, isso é uma coisa importante a ser pensada que pode se tratar de amiloidose. Pacientes com estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente. Pacientes, cardiopatia hipertrófica do idoso, né, paciente que nunca teve diagnóstico de cardiopatia hipertrófica, que você vem acompanhando quando você faz o eco, o paciente apresenta com hipertrofia septal, assimétrica ou um septo sigmoide, isso pode tratar-se de amiloidose. História de síndrome do carpo bilateral, principalmente bilateral. Eu vou parar aqui um pouquinho na síndrome do carpo, que a gente discutiu muito e realmente é bem frequente, Marcela vê bastante. A gente vem vendo também aos poucos aí esses pacientes que têm histórico mesmo. Os pacientes que eu acompanho, todos têm síndrome do carpo, uns que já operaram, outros que não. E, assim, é um red flags clássico, síndrome do carpo. E tem um trabalho que mostra que os pacientes que têm diagnóstico de cardiopatia amiloide, 1/3 deles tinha histórico prévio de síndrome do carpo. Quer dizer, 30% tinham no seu histórico relato de cirurgia de síndrome do carpo. E essa síndrome precedia o aparecimento ou a clínica de insuficiência cardíaca em 5 a 9 anos. Então, é um dado bem importante mesmo. Assim como é uma doença sistêmica, ela pode ser apresentada na forma de uma polineuropatia sensitivo-motora, inicialmente sensitivo de fibras finas e depois fibras grossas, comprometendo a função muscular. Marcela acredito que possa falar um pouco melhor. E a eletroneuromiografia não ajuda aqui, pode vir negativo e o paciente ter doença, uma polineuropatia, porque a eletroneuro serve muito mais para fibras grossas. E além da questão do sistema nervoso periférico, existe também o comprometimento do sistema nervoso autonômico, expressado na forma de hipotensão ortostática, e os pacientes podem evoluir também com disfunção renal e com proteinúria. Isso é mais na forma AL, mas também serve como um sinal de alerta para essa possibilidade diagnóstica. Então, isso que a gente tem que estar em mente. Então, indo direto ao protocolo em si, então, qual o primeiro passo que a gente deve seguir para investigar a possibilidade de se tratar-se de uma cardiopatia amiloide? É excluir a presença de cardiopatia amiloide associada à cadeia leve de imunoglobulina. Quais exames, então, que a gente deve solicitar para excluir?
nós devemos solicitar, isso aqui é importante, é imunofixação de proteínas no sangue e na urina, e também pesquisas sanguíneas de cadeias leves kappa e lambda. É importante pedir a pesquisa sanguínea de cadeias kappa e lambda e ver que existe uma relação entre elas, que o valor normal está entre essas duas faixas. Se for menor que 0,25, pode sugerir uma doença associada à lambda, e acima de 1,65, kappa. Agora, a nota número 2, que a gente pede muito, eu vejo alguns colegas confundirem, solicitar a eletroforese de proteínas simples. A eletroforese de proteínas não ajuda pela sua baixa especificidade, então a gente não deve pedir se nosso pensamento é investigar ou excluir ou investigar cadeia amiloidose por cadeia leve de imunoglobulina. O eletrocardiograma, ele também ajuda, né? Em qualquer doença cardiovascular, o exame deve ser solicitado, obviamente, na fase inicial. O achado clássico é uma baixa voltagem, mas o achado mais comum, mais prevalente é pseudoinfarto. A baixa voltagem, apesar de ser específico, quando você tem um eco, como a gente relatou no caso dele, ele tinha uma baixa voltagem que não era tão assim exuberante, mas existia. Se você tem a baixa voltagem e você tem associado uma hipertrofia importante no eco, isso ajuda muito, se desperta, provavelmente é amiloidose. Agora, ao contrário, não afasta, ou seja, a ausência de baixa voltagem no eletro não afasta, em hipótese nenhuma, a amiloidose, e os achados de pseudoinfarto, justamente pela infiltração no espaço intersticial, é mais comum do que a baixa voltagem. O ecocardiograma, lembrando que é uma doença diastólica, então nós temos que ter vários graus de disfunção diastólica, a dilatação dos átrios em concordância com a disfunção diastólica. Uma coisa importante aqui que a gente tem que ver é que a amiloidose não é doença exclusiva do ventrículo esquerdo. Vamos ter hipertrofia ventricular esquerda, mas pode ser concêntrica, pode ser septal assimétrica, pode ser na forma de septo sigmoide, mas olhar sempre o VD, Se a parede livre do VD tiver mais que 5 milímetros de espessura, isso também ajuda muito no diagnóstico de amiloidose cardíaca. Isso é o eco convencional, mas existe já de conhecimento de todos, né, um método, uma ferramenta diagnóstica um pouco mais acurada, possivelmente no sentido de identificar a doença precoce, que é o strain global longitudinal. Os pacientes com amiloidose, eles têm um strain global longitudinal bastante reduzido. Das doenças infiltrativas, alguns trabalhos mostram que é a doença que mais reduz o strain. Além disso, como apresenta também, a doença amiloide, ela compromete as bases e o segmento médio, e poupando o ápice, apresentando-se com um aspecto bem característico de preservação do ápice. Eu vou mostrar um exemplo para ficar mais claro. Essa outra relação aqui também é bem interessante, incrementa o diagnóstico de amiloidose, ajuda a diferenciar causas de hipertrofia, né? Se for maior que 4,1, sugere que aquela hipertrofia deve ser por amiloidose, dentre outros parâmetros. Só lembrando que é uma doença diastólica e o comprometimento, ou melhor, a queda da fração de ejeção só ocorre em estágios mais tardios. Aqui o eco clássico, né? Você tem hipertrofia, derrame pericárdico, espessamento valvar, né? Espessamento do septo interatrial e, claro, disfunção diastólica. Aqui é um exemplo do speckle tracking de strain, né? Aqui embaixo, na linha inferior, B1 e B2 são dois exemplos de cardiomiopatia hipertrófica, onde você tem um comprometimento mais característico do septo, da parede anteroseptal. Aqui da estenose aórtica, ambos com hipertrofia, né, obviamente. A estenose aórtica é uma coisa mais difusa. Agora, na linha superior, veja que essa parte aqui do centro, que é o ápice, está sempre poupada, né, que é característico de amiloidose. Aí, isso é a questão, pode ser por trânsito de retina ou por AL. O eco não consegue distinguir, mas é um achado que ajuda nesse diagnóstico. Ele apresenta, o achado de apical spare, apresenta essa sensibilidade e essa especificidade com essas razões de probabilidade, ou seja, uma acurácia bem adequada.
E quando a gente deve solicitar o eco? Logo na avaliação inicial. Esse é o que o protocolo sugere. Não existe a possibilidade de nós suspeitarmos de cardiopatia amiloide sem fazer um eco. Então, o eco com certeza, além do eletro, mas o eco é o exame de entrada. Agora, a questão é, eu devo realizar sempre com strain? Nossa sugestão, a sugestão do nosso protocolo, que a gente discutiu com o HIT, inclusive, é que sim, se você puder fazer o strain e a cardiopulmonar dispõe dessa ferramenta, será útil, será muito útil, poderá encurtar o caminho para o diagnóstico de amiloidose cardíaca. Os biomarcadores. Existem 2 biomarcadores clássicos que podem estar alterados na amiloidose, né, o NT-proBNP e a troponina. Eles podem ajudar o diagnóstico, principalmente o NT-proBNP, que é um pouco mais precoce que a troponina, quando ele está muito elevado, desproporcional ao quadro clínico. A troponina também pode estar elevada e sem uma causa subjacente. É necessário que eu sempre peço um biomarcador, preciso dos biomarcadores para dar o diagnóstico de amiloidose? Não, eu não preciso deles. Eles podem me ajudar, se você estiver disponível, fácil acesso, vai te ajudar, mas não necessariamente eu preciso fazer. A ressonância, ela vai apresentar novamente hipertrofia de VE, de VD, espessamento do septo, padrões de realce tardio, que podem ser transmural, subendocárdico global e heterogêneo. Agora, o problema do realce tardio é que ele não é a alteração do realce tardio irá ocorrer nos estados mais avançados da doença. E existem 2 ferramentas novas, que é o mapa T1, né, que não precisa de contraste, e o volume extracelular, que são ferramentas diagnósticas precoces para o diagnóstico de amiloidose cardíaca. Se o mapa T1 tiver um valor acima de 1020 milissegundos, ele é sugestivo de ATTR, que é amiloidose por trânsito de retina, e acima de 1100, sugestivo de AL. O volume extracelular ainda é mais acurado para o diagnóstico de amiloidose, mais acurado em relação ao mapa T1, porque ele avalia o espaço intersticial, lembrando que é uma doença intersticial. Se você tem um volume acima de 40%, ele sugere muito o diagnóstico de amiloidose, e além de ter um papel também de prognóstico, uma revisão sistemática de ressonância em relação a amiloidose mostrou que se o mapa de volume extracelular for maior que 56%, além de ajudar no diagnóstico, é marcador de mortalidade, porque indica carga amiloide no miocárdio, ou seja, comprometimento mais avançado da doença. E a dúvida é, quando é que eu devo pedir uma ressonância? A ressonância, nós todos sabemos a questão de custo, de problemas de disfunção renal, claustrofobia, dentre outras possibilidades, situações. Então, a gente deve pedir a ressonância sempre? Não. A ressonância ficará restrita para aqueles casos em que o eco não seja típico. O eco, em muitos dos casos, é típico, então não resta muita dúvida. Mas, quando o eco não for típico, você não está convencido daquele diagnóstico, ao invés de você pedir um exame, uma cintilografia, por exemplo, que seria a próxima etapa, você pede uma ressonância para que você possa tirar a dúvida ou complementar o achado do ecocardiograma. Bom, a cintilografia, eu acho que Luiz falou bem, eu não vou demorar muito aqui, então é isso que ele comentou mesmo, só lembrando que na amiloidose AL, a cintilografia ela não ajuda a dizer que porque a cintilografia, como o Dr. Ximenes comentou, não tem função na L para dizer que mas ela diz que não é. Se você tem uma suspeita diagnóstica, um eco sugestivo, síndrome do carpo, hipotensão ortostática, disfunção erétil, um quadro bem florido, e você faz uma cintilografia e ela dá 0 de captação ou a relação menor que 1,5 se for 1 hora do protocolo de 1 hora, então deve ser amiloidose por cadeia leve. Então, quando solicitar a cintilografia com pirofosfato, após o eco, né, que é o mais comum, ou a ressonância, apresentar achados sugestivos de doença amiloide. Aqui Luiz falou, né, não vou demorar aqui também já comentou, fez exatamente o mesmo slide. Bom, as biópsias, né? Biópsia em relação à amiloidose.
como a Marcela falou, a biópsia de glândula salivar, ela apresenta um bom rendimento. A biópsia de gordura abdominal para amiloidose por transtirretina é muito ruim, é menos de 50% de sensibilidade, então você não deve fazer, certo? A biópsia já para AL, sim, a biópsia de gordura abdominal apresenta uma sensibilidade de 80%, então pode ajudar. Então, quando é que a gente deve pedir biópsia? Vai depender muito de que quando você está na biópsia, você já ultrapassou várias etapas do fluxograma diagnóstico. Você já excluiu ou não a L e você já está mais tendencioso, com maior probabilidade de se tratar de ATTR, que é por transtirretina. Então, se o seu diagnóstico de maior probabilidade é amiloidose por transtirretina, a biópsia de gordura abdominal e piorou de medula óssea não deve ser feita. Agora, de glândula salivar pode ajudar. Bom, o estudo genético. Quando é que a gente deve pedir o estudo genético? Então, já estamos na etapa que já excluímos a possibilidade de amiloidose por cadeia leve, não se trata disso, é amiloidose por transtirretina. O eco é sugestivo, fiz a cintilografia, deu uma captação maior que deu 1,5 e grau 2 ou 3. Ok, amiloidose por transtirretina, estou nesse ponto. Agora, eu preciso saber se essa amiloidose por transtirretina é a forma hereditária ou a forma senil, que é chamada também de selvagem. Por que eu preciso saber isso? Apesar do tratamento ser o mesmo, certo? O tratamento será o mesmo para ambas as doenças, mas eu preciso saber se é a forma hereditária justamente para eu desencadear um processo de aconselhamento genético se esse paciente se tornando um paciente índex. Então é importantíssimo a gente saber se a TTR é mutante ou senil, para que a gente possa fazer ou não o aconselhamento genético. Como é que a gente faz isso? É um exame simples, fácil, né? A gente coleta a amostra de DNA da saliva através de um suave oral. Você colhe isso rapidinho, em 2 minutos. Você demora mais tempo preenchendo do que colhendo, preenchendo a guia do que colhendo rapidinho, não tem problema. E os kits, eles estarão em breve na recepção do 3º andar do centro médico, que a gente irá disponibilizar para os médicos que tiverem interesse. Mas que cheguem a esse ponto aqui, que já querem saber se se trata de senil ou de mutante ou hereditária. Aí a investigação do estudo genético tem seu papel. Nós temos doações, né, e desses kits, os exames saem em torno de 30 dias, então é rápido. Então não tem nenhuma dificuldade na avaliação do estudo genético nesses doentes. Até o momento, né? Só se existir uma mudança aí. E o tratamento, né? Já chegando no ponto do tratamento, o tratamento para IC associada à cardiopatia amiloide, ela inclusive é um red flag. Os pacientes são refratários, intolerantes ou refratários a tratamentos convencionais. No caso de um ICFEP, lembre-se que o ICFEP é um red flag também, o tratamento é restrição hídrica, controle do peso e diurético, é o que vai melhor ajudar seu paciente do ponto de vista de tratamento de suporte. No caso de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, tanto o IECA quanto o beta-bloqueador são pobremente tolerados, certo? Pela fisiologia restritiva da doença e pela associação com uma hipotensão ortostática, com disfunção autonômica e hipotensão ortostática, que é bem frequente. Então, de novo, os diuréticos, né, furosemida em combinação, se possível, com espironolactona, irá ajudar também, tanto na ICFEP, quanto na ICFEP. Em relação ao uso de digoxina. A digoxina, ela classicamente, ela é contraindicada na amiloidose AL. A amiloidose AL, a gente não, na verdade, quando a gente chega a esse ponto de amiloidose AL, a gente encaminha para o hematologista, porque é uma doença hematológica, é uma neoplasia, né? É uma doença hematológica
e que precisa de tratamento o mais breve possível. A gente acompanha em conjunto, mas quem vai definir o que fazer de fato seria o hematologista. A digoxina pode ser usada nos pacientes com AL? Sim, pode ser usado, mas você tem que seriar. Existe um trabalho que o título é recente, 2019, digoxina e amiloidose AL. Uso proibido ou cauteloso? E aí, no discorrer do artigo, ele mostra que pode ser usado de forma cautelosa, controlando o potássio, acompanhando o eletro, mas assim, não é proibido você usar. Se você precisar usar, não é proibido usar, não. Bom, em relação à arritmia, é muito frequente a arritmias atriais, né? Tanto pela idade, que a maioria dos pacientes são idosos, boa parte deles são idosos, quanto pela própria infiltração amiloide no átrio. Existe uma disfunção do átrio causada pela doença amiloide. Então, a anticoagulação pode ser feita tanto com varfarina quanto com os novos anticoagulantes, e isso é uma coisa importante, independente do Chade-Svazk. O Chade-Svazk não se aplica a esse perfil de doente, exceto em situações de grande contraindicação para o uso do anticoagulante. Se o paciente tiver cardiomiopatia amiloide e FA, você pode anticoagular. Não precisa estratificar o risco dele de eventos embólicos futuros. Cardioversão, o paciente, se você pretende fazer cardioversão para controlar o ritmo, existe não diria um consenso, mas existe uma concordância em todos os autores que, baseado no estudo com o uso de varfarin, que mostrou o seguinte: se os pacientes que estavam usando varfarin, que estavam teoricamente bem controlados com RNI na faixa, esses pacientes faziam, antes da cardioversão, um eletroesofágico. E 30% desses pacientes mostraram trombo no lado esquerdo, no apêndice atrial esquerdo, mostrando que mesmo que os pacientes que teoricamente estão bem anticoagulados, no paciente que tem amiloidose, eles têm uma predisposição a formar coágulo, formar trombo. Ou seja, no paciente que você quer cardioverter, essa é a orientação de todos os artigos que a gente vem estudando, é que você faça um ectoesofágico, mesmo que o paciente esteja teoricamente bem anticoagulado. Isso com varfarin. Com os novos anticoagulantes aí não se tem nada a respeito. O controle da frequência é um problema, né? Se o paciente tiver com controle da frequência, você vai usar beta-bloqueador, mas lembre que ele precisa da frequência cardíaca, porque eles têm um volume diastólico final reduzido pela doença infiltrativa e a cavidade ventricular é pequena, então para eles manterem o débito cardíaco, eles precisam, da frequência cardíaca. Se beta-bloqueia ele, usa amiodarona ou digoxina em dose mais alta, eles podem não conseguir manter o débito cardíaco, mas você pode usar, também não é proibido, mas você pode usar com cautela e com doses baixas. A medicação que é contraindicada para esse tipo de doente são os bloqueadores de canal de cálcio, verapamil e diltiazem. Por que eles são contraindicados? Porque existe uma possibilidade de uma ligação rápida e anormal às fibrilas amiloides com essas drogas, causando bradicardias importantes e bloqueios avançados. Como eu relatei, então, se você chega ao diagnóstico de uma doença, o paciente tem cardiopatia amiloide, mas por cadeias leves de imunoglobulina, você tem que encaminhar para o hematologista, porque ele vai fazer corticoterapia, quimioterapia, transplante de medula óssea, aí é uma conduta específica dele. Mas, em relação à amiloidose por transretina, aí entra já o papel do cardiologista, se o paciente tivesse comprometimento. Existe uma droga recentemente liberada para uso comercial, que é o Tafamidis. O Tafamidis, assim como outras drogas, ele tem um papel de estabilizar a transretina. Então, de forma resumida, a transretina é produzida no fígado em forma de tetrâmero, e o problema é que esse tetrâmero ele pode ficar instável, se dissociar em monômero e se agregar, formando fibras amiloides. Então, o papel dessas drogas, elas impedem que esse tetrâmero se dissocie em monômero, estabilizando a transretina. Então, o Tafamidis tem esse papel de estabilizar a transretina de forma seletiva e com alta afinidade. Assim como o MAG10, que também é um outro estabilizador da transretina. Existem outras drogas que suprimem
a produção da transferritina pelo fígado, impedem a produção, que são silenciadores do RNA. O inotersen e o patisiran são drogas que já bem estudadas na neurologia, na PAF, né, que é polineuropatia amiloidótica familiar, inclusive comercialmente utilizada já. E o patisiran, além da parte neurológica, existe um estudo que está em andamento específico nesse perfil de doentes, específico nos pacientes com cardiomiopatia amiloide. Mas a medicação que está aprovada para uso no paciente com cardiomiopatia amiloide é o tafamidis, baseado nesse estudo na New England, publicado em 2018. Eu vou fazer um pequeno resumo dele. Foi um estudo de 441 pacientes, todos com cardiomiopatia amiloide, seja senil, seja hereditária, inclusive tinha mais senil do que hereditária. Foi dividido em 3 grupos, 20 mg, 80 mg e placebo por 30 meses. Houve redução da mortalidade por todas as causas, com redução relativa de 30%, e de hospitalização também por insuficiência cardíaca de 32%. Então, mostrou resultados bem positivos. Esse trabalho foi apresentado no Congresso Europeu e foi talvez o trabalho mais relevante, de maiores comentários, que mudou realmente a visão do acompanhamento dos pacientes. Das pessoas começaram a se interessar mais pela doença, e aí diversos artigos surgiram. Foi uma mudança mesmo de paradigma a partir desse trabalho. Então, aqui rapidamente, houve a redução de 30% relativa a pessoa de mortalidade por todas as causas a partir do 18º mês. Isso é importante, a partir do 18º mês de tratamento. Então, precisa que seja um tratamento mais prolongado para que se tenha um benefício. Aqui, análise de subgrupo, é importante dizer que tanto a forma mutante quanto a forma senil houve benefício, né? Então não existe diferença, tanto faz um tipo ou outro. E tanto 80 mg quanto 20 mg, sendo que 80 mg o benefício foi maior, principal em mortalidade por todas as causas de hospitalização, mas também e principalmente nos desfechos secundários de teste de caminhada de 6 minutos, teste de caminhada de 6 minutos e teste de qualidade de vida. Agora, nos pacientes que tinham, em relação à classe funcional, houve nos pacientes com classe funcional 3, o benefício não foi tão significativo, principalmente em hospitalização. Então, a recomendação atual é que se dê preferência, já que é uma medicação de custo elevado, que se dê preferência aos pacientes em classe funcional 1 ou 2. A medicação é essa, é o Vyndaqel, certo? Existe aqui no Brasil na dosagem de 20 mg. Isso aqui eu retirei da bula do Vyndaqel. Então, veja que são 80, a dose indicada é 80 mg, né? Sendo que 20 mg no estudo da New England mostrou um benefício também, mas a dose que mostrou melhor benefício foi 80 mg. Então, são 4 cápsulas de 20 mg, com uma indicação de uso de cardiomiopatia amiloide, tipo selvagem ou tipo hereditária, com o objetivo de reduzir mortalidade por todas as causas e hospitalização. Isso está na bula do Vyndaqel. Existem 2 outros estudos em andamento. Um deles é o Attribute-CM, em que está sendo testada a droga AG10, que é como eu relatei anteriormente, é um estabilizador da transferritina, assim como o tafamidis, só que existe um diferencial, ou pelo menos uma promessa de diferencial, que ele seja mais potente do que o tafamidis e mais eficaz do que o tafamidis, porque baseado no nível sério da transferritina. Isso é uma coisa mais detalhada. E outro estudo, que é o Apollo-B, que também é nesse perfil de doentes, veja que os 2 são em cardiomiopatia amiloide, que na verdade existiu o estudo Apollo, que foi a utilização do patisiran em polineuropatia amiloidótica familiar, que mostrou benefício, diminuição de evolução para progressão da doença neurológica, e por conta disso, existiu nesse mesmo estudo existiam alguns desfechos substitutos, diminuição da massa ventricular, aumento da fração de ejeção, e aí se viu que parecia que a patisiran também tinha benefício na questão
cardiovascular e desencadeou esse estudo Apollo B, ambos em fase de recrutamento. O estudo Attribute-CM, que é com a AG10, que é um estabilizador da transretina similar ao Tafamidis, nós, da cardiopulmonar, estamos participando e recrutando pacientes também. Bom, aqui é um fluxograma que parece complicado, mas eu prometo que não será complicado. Primeira etapa, suspeita clínica de amiloidose, ou com eco ou com ressonância. Então, se você tem essa suspeita, você deve solicitar uma imunofixação de proteína no sangue e na urina com pesquisa de cadeia leve. Se isso for positivo, então isso é positivo, sugere amiloidose AL, você deve fazer aí você vai, na verdade, encaminhar para o hematologista, que ele deve pedir aspirar de gordura abdominal, biópsia de medula óssea ou algum órgão envolvido, pode ser biópsia de língua, de glândula salivar, onde tiver carga amiloide suspeita, você deve investigar. Se for positivo para amiloidose, provavelmente trata-se de amiloidose por cadeia leve. Mas eu preciso ainda confirmar através de imunistoquímica e principalmente pela espectrometria de massa. Mas isso é um papel mais do hematologista. Na segunda possibilidade, a imunofixação de proteína no sangue e na urina e pesquisa de cadeia leve foi negativo. Então, você tem o eco sugestivo, a ressonância sugestiva, mas você pediu esses exames foram negativos. Aí sim, você deve pedir, então, a cintilografia. Você pode pedir a imunofixação em paralelo com a cintilografia. Isso não tem problema. Você não deve pedir a cintilografia antes da imunofixação, porque pode confundir. Então, você pode pedir em paralelo, porque os exames demoram de se achar um resultado, você pode pedir em paralelo. Então, se você tem uma imunofixação negativa, ok, então provavelmente eu tenho um eco sugestivo, a imunofixação é negativa e pesquisa de cadeia leve, então não deve se tratar de amiloidose por cadeia leve. Então eu peço uma cintilografia com pirofosfato. Se eu pedir essa cintilografia com pirofosfato e ela vier com captação menor que 2 e uma relação menor que 1,5, não deve se tratar de amiloidose. Veja que tem cadeia leve negativa e a cintilografia negativa, o diagnóstico de hipertrofia é por outro motivo. Mas, se você tem cadeia leve negativa e a cintilografia, ao contrário, positiva, com captação maior ou igual que 2 ou relação maior que 1,5, deve-se tratar de amiloidose por transretina. Aqui entra o teste genético que a gente comentou. Você deve aqui pedir um teste genético que pode evidenciar uma doença, uma mutação, deve se tratar de uma mutação, doença hereditária, e se for negativo, o teste genético é negativo, então você tem imunofixação negativa, cintilografia positiva, mas teste genético negativo, é porque é amiloidose senil, ou selvagem, que não tem nada a ver com mutação, é uma degeneração da transretina associada com a idade. Aqui é um caso que a gente publicou, com participação de todos ainda da cardio. Um paciente que tinha mesma coisa, bem similar ao paciente de vocês, um paciente que eu acompanhei em 2017 ou 2018. Ele tinha hipertrofia, eu tinha hipertensão leve e tinha dispneia aos esforços moderados. Tinha disfunção diastólica grau 2 e foi diversos médicos e aí não se chegava a nenhuma conclusão, e eu ouvi o eco dele, tinha um septo de 16 e um amparo posterior também de 16. Aquela coisa, esse paciente não tem só hipertensão. E aí eu segui na investigação, afastei a cadeia leve, foi negativo, e aí antes disso aqui eu pedi um eco com strain, a gente fez, eu vou estar no próximo slide, e foi bem alterado. Mas em relação à cintilografia, que aqui saiu um pouco fora da ordem, a cintilografia que o Dr. Luiz falou, mas assim, veja que o score é 3, a captação do coração é bem maior que os arcos costais, e a relação coração e região contralateral deu 1,8 acima de 1,5. Bem sugestivo. E aqui é o eco com strain que a gente fez também. Aqui é o mapa polar normal de um indivíduo sem amiloidose, sem hipertrofia nenhuma. Isso aqui é o normal. E nesse paciente mostrou-se uma preservação do ápice com comprometimento da base do segmento médio, principalmente da base, configurando uma chamada apical spare característica da doença. E aí, nós fizemos então o teste genético nesse doente. Aqui entra a participação do teste genético, e esse paciente tinha uma variante, né, valina
valina por isoleucina na posição 120, era 122, mas se descobriu mais 20 mutações, aí ficou na posição 142. Então, é valina por isoleucina na posição 122, a mutação de um único aminoácido causando um estrago danado. Então, o diagnóstico contemporâneo não invasivo da amiloidose é pautado no uso da multimodalidade. A multimodalidade que vai levar a um diagnóstico com alta probabilidade de certeza, não existindo nenhum exame mais ou menos importante, sim, a associação de informações poderá ajudar o desfecho final dos doentes. Obrigado. Obrigado, Tonison. Foi excelente. Parabéns pelo protocolo e também pela revisão. Muito educativo para nós que não temos pouca experiência com o assunto. Eu vou, dado o adiantado da hora, eu vou passar a palavra para a Marcela, que certamente tem alguns comentários a fazer. Gostaria de mostrar um slide também, né, Marcela? E depois a gente faz o fechamento. Compartilhar aí. Vou compartilhar, por favor. Tô vendo aqui. Em cima, no verdinho. Assim, stop sharing ou então deixar de compartilhar. Eu tô vendo. Clica no verdinho lá em cima. Na tela mesmo, verdinho. Ritmo, se você for o host, você consegue tirar ele. Porque tá novo compartilhamento. Saiu ou não? Eu acabei de fazer. Saiu. Pronto, se livrar dele, né? Brincadeira. Bem, eu só vou mostrar duas coisas rápidas para vocês, que é o seguinte. Eu sei que tem essa questão do grande nível de suspeição que Tonison mostrou para a gente de uma maneira muito legal, assim, do que a gente deve, quando suspeitar do ponto de vista cardíaco, mas eu quero só chamar a atenção de vocês que é uma doença que inicialmente era muito considerada endêmica em algumas regiões do mundo, né, mas se tem descoberto várias outras regiões, assim, ela tem se mostrado presente globalmente. E aqui no Brasil já é considerada uma zona endêmica, sobretudo inicialmente no Rio de Janeiro, e por conta da nossa mutação ser de uma origem portuguesa, e a gente agora tem visto aqui no Nordeste muito paciente com amiloidose. Para vocês terem uma ideia, lá no ambulatório a gente começou a investigar esses pacientes em 2017, quando a gente teve esse teste genético disponível, de uma maneira mais fácil, né? E a gente saiu de 4 pacientes que a gente acompanhava para 89 agora, que é a última nota que a gente tem. Então, não é uma doença incomum, e a gente sabe que tanto é da nossa origem portuguesa, quanto é da nossa origem africana. Tem um estudo africano que mostra que a mutação mais frequente é a mutação cardíaca, a VAL142I, que é que vocês têm que ficar atentos, né? E, sobretudo, essa mutação aqui, ela é muito comum aqui no Nordeste, ela é uma mutação mais frequente no Nordeste, ao contrário do que foi publicado em outras partes do mundo. Aqui na Bahia, a gente não sabe exatamente a real frequência dela, mas esse estudo, ele fez em 6 países do oeste da África, esse é o mapa africano, mas não pegou Benin, que é uma região que a gente recebeu muito escravo africano. O que eu quero chamar a atenção com isso? Né? De que a gente deve ter muita amiloidose. Quem faz esses testes aqui no Brasil, sobretudo o pessoal da USP de Ribeirão Preto, que é quem mais faz esses testes para a gente, acha que a gente deve ser uma das grandes regiões endêmicas do mundo aqui na Bahia, pelo volume de pacientes que a gente tem visto. Acho que o Tonison também tem surpreendido com esse volume que tem aparecido, né? E a gente tem famílias muito numerosas. E para finalizar, eu sei que vocês não estão familiarizados com isso, mas todo mundo pergunta às vezes como é que a gente pede o teste genético? É só solicito pesquisa de mutação no gene TTR, que é o gene da transferetina, ou pesquisa de amiloidose hereditária, que isso já é suficiente. E como é que eu interpreto um exame desse? Que eu acho que é um slide importante para nós que não somos geneticistas, né? É uma doença autossômica dominante, né? Então, basta um alelo estar alterado para que a gente tenha a doença. Então, vocês vão receber um resultado assim, com a presença de uma mutação trocando por outra. Essa é a mais frequente no mundo publicada. E esse número 5 aqui dizendo que a doença é definitivamente patogênica. Ou vocês podem receber um resultado como a VAL142I, que é a manifestação cardíaca mais frequente, né? Que é mais do cardiologista. O cardiologista vai ver mais essa frequência de mutação, com a manifestação cardíaca sem neurológica. Ou vocês podem encontrar isso aqui, como a gente encontrou essa semana, ou seja, o paciente aqui era heterozigoto, ou seja, tinha um alelo, né, um cromossomo, tinha uma mutação, o outro cromossomo não tinha uma mutação e estava dando a doença, porque ela tem um padrão dominante. Basta um cromossomo, um alelo está alterado no cromossomo, que é doença.
Aqui eu encontrei uma paciente com 2 alelos alterados, ou seja, ela teve o azar de receber um pai e uma mãe com os 2 eram portadores da amiloidose, né? Então, o que isso tem de diferente quando um cardiologista ou um neurologista recebe esse resultado? Imediatamente encaminhar esse paciente para aconselhamento genético, porque todos os filhos deles vão ter amiloidose, todos. Aqui, enquanto aqui é a chance de 50%, aqui é uma chance de 100% dos filhos. Ou a gente pode encontrar uma mutação como essa, como a gente já encontrou aqui. Tipo, tudo na Bahia a gente tem, né? Um paciente com mutação dupla diferente. Em um alelo ele tinha uma 50 Valmet, no outro ele tinha 142 IRI. Esse paciente morreu em 4 anos de doença, tanto de uma cardiopatia muito grave e uma miopatia muito grave. Claro que isso não é o habitual. E, por outro lado, vocês podem encontrar isso aqui, que isso a gente tem encontrado com alguma frequência, que é aquele paciente que vem com alteração, mas a variante é de significado incerto, ou seja, ela nunca foi descrita. E aí precisa ter uma ferramenta e diagnóstica um pouco mais acurada com a confirmação de um depósito amiloide por biópsia de algum tecido, que aí, em geral, a gente vê a biópsia do tecido da glândula salivar como uma boa alternativa, com uma especificidade bem alta. Era só isso, Dazé, que eu queria mostrar, porque eu acho que é importante ter essa visão, assim, de que se você tem um paciente com DTR e que tem um diagnóstico genético, ele precisa ir para um geneticista para que faça o aconselhamento daquela família, né? Esse paciente não pode ficar ali com um diagnóstico só para ele, do caso índice, porque a gente pode estar diante de... E é uma doença que tem muitas interfaces na mesma família, né? Às vezes o caso índice começou com 60 anos e o filho daquele indivíduo vai começar aos 40 anos, e a gente tem que estar atento a isso. Era isso que eu queria falar. Obrigado, Marcela. Esses alelos anormais têm alta penetrância? O indivíduo tem a mutação e vai ter a doença? Não. A penetrância é variada de acordo com a população. Eu não estou conseguindo descompartilhar na tela. Aqui. Não tem... É muito variado, assim. Se fala que em Portugal, 85% das vezes que você tem essa mutação, você vai manifestar a doença. Se achava que a gente ia ter esse mesmo comportamento até a Bahia e o Recife entrar nesse jogo aí, porque a gente está vendo que não é bem assim, a gente não deve manifestar com essa frequência tão elevada, porque a gente tem visto pacientes com mutação que a gente acompanha há algum tempo e que não tem manifestado doença e uma variedade grande na família. Então, o perfil brasileiro a gente não conhece de verdade. O que está publicado na literatura do Brasil até então são dados do Rio de Janeiro e dados de São Paulo, que é de uma região mais sudeste, ali, que são mais de portugueses mesmo, né? Entendido. Ótimo. Eu vou, então, agradecer os apresentadores, os moderadores, os debatedores, principalmente a Tônis pelo esforço de construir esse conhecimento dentro da instituição, partilhar o conhecimento com todos nós, publicar no assunto, trazer um estudo multicêntrico para dentro da instituição. A Marcela, que sempre está apoiando os colegas da cardiologia com doenças de pouca familiaridade para o cardiologista clínico. Então, essa estrutura, vamos dizer, colaborativa dentro da instituição é muito importante. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e lembrando, né, de que a cada 15 dias nós voltamos a nos encontrar aqui com temas interessantes, debates interessantes também, e com uma pauta aberta. Quem tiver interesse em apresentar um caso interessante, um caso que exige a presença do Heart Team, a gente convoca o nosso time do coração para vir e discutir e trazer alguma orientação em relação a casos difíceis também. Rite, com você. Excelente, Darcy. Já postei também aqui no bate-papo que todos esses webinários, não só os da cardiologia, os de outras especialidades, eles estão sendo gravados e disponibilizados a posterior na página do YouTube do Ensino e Treinamento do Cardiopulmonar. Então lá a gente pode rever e podemos compartilhar também. Eu agradeço também a participação de todos, tivemos um público aí bem ativo e uma boa noite. Agradeço Marcela, Luiz José, Tônison também. E agora colocar o protocolo em prática, né, Tônison? Exatamente, com certeza. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Até.